a mais um vídeo aqui no canal Professor Átila Biólogo. A doença de Chagas, também chamada de trypanosomiase americana, é uma doença causada pelo flagelado Trypanosoma cruzi. A transmissão ocorre pelo inseto chamado popularmente como barbeiro ou como chupança. As formas de transmissão são várias, e a espécie mais comum é conhecida como Triatoma infesta. As formas de transmissão são doações de órgãos ou transfusões de sangue sem um devido controle, ingestão oral de alimentos que são contaminados por esse protozoário, pode acontecer de mãe para filho, durante a gestação ou a amamentação, e pode acontecer a transmissão por vetor, que é quando o inseto ele ataca uma de suas mucosas, nariz, boca ou olhos, sendo a região corporal em que ele mais ataca são os olhos. O paciente ele não é atacado durante a picada, ele é atacado pelas fezes que são infectadas por esse protozoário, que fazem com que esses protozoários eles possam se adentrar na nossa corrente sanguínea. Quais são os sintomas? Esses sintomas apresentam 3 fases: fase aguda, fase crônica sintomática e fase crônica indeterminada. Durante a fase aguda, o paciente vai apresentar inchaço dos linfonodos, gânglios linfáticos aumentados, vai apresentar dor de cabeça, febre, cansaço, náuseas, vômito. Durante a fase crônica indeterminada, o paciente ele não vai apresentar os sintomas, porém, ele vai estar com esse protozoário ainda na sua corrente sanguínea. Já durante a fase crônica sintomática, o paciente vai sentir o protozoário agindo de novo no seu corpo, agora na musculatura cardíaca. Ele pode atacar, causando uma morte súbita do paciente ou uma insuficiência cardíaca progressiva. Como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é feito através de provas parasitológicas. Porém, muitos médicos não possuem o total conhecimento sobre a doença de Chagas. O que dificulta também a fase aguda, em que o paciente ele não vai apresentar esses sintomas. Uma outra doença também causada por protozoários é a malária. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoário infectado pela fêmea do mosquito Anopheles, que é o mesmo mosquito prego. Quem pode contrair a malária? Qualquer pessoa pode contrair a doença, mas lembrem-se, a malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente ela não é capaz de transmitir a doença diretamente para outra pessoa, porque é necessária a participação da fêmea do mosquito prego, que é infectado pelo protozoário, e esse protozoário é o Plasmodium. Quais são os sintomas da malária? A malária pode provocar febre alta, calafrios, tremores, dor de cabeça, dor no corpo e também sudorese, que é o suor exposto na pele. Não tô assim não. Muitas pessoas, antes mesmo de apresentarem estas manifestações, elas sentem náuseas, cansaço e a falta de apetite. Como é feito o tratamento da malária? O tratamento ele depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário, a idade do paciente, as condições associadas como gravidez e outros problemas de saúde e também a gravidade da doença. Quando realizado de maneira correta, o tratamento da malária ele garante a cura da doença. Os medicamentos eles devem ser ingeridos preferencialmente às refeições e sempre que possível deve-se optar pela supervisão das doses para garantir uma melhor adesão ao tratamento. O paciente ele deve completar o tratamento conforme a recomendação, mesmo que os sintomas da doença desapareçam, porque se o tratamento for interrompido, leva ao reaparecimento da doença ou então ao agravamento do quadro. Como prevenir a malária? Existem vários fatores, tanto individuais como coletivos, utilizados para prevenir a doença, como por exemplo o uso de mosquiteiros, uso de repelentes, roupas que protegem os braços e as pernas, borrifação intradomiciliar, aterro, drenagem e pequenas obras de saneamento para eliminar os criadores do vetor. Realmente. E temos uma novidade para vocês. As primeiras vacinas capazes de gerar imunidade contra a malária foram desenvolvidas e trazidas para Malawi, que é o país onde há mais índices de pessoas infectadas pela doença. A leishmaniose, ela é uma doença infecciosa, porém não é contagiosa. Leishmaniose. E é causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas, eles vivem e se multiplicam no interior da célula e fazem parte do sistema de
defesa de cada indivíduo e são chamadas de macrófagos. A leishmaniose, ela também é chamada de antroponose. Mas afinal, o que é antroponose? Antroponose significa que acontece em animais silvestres e eventualmente o homem. Essa doença, ela tem uma duração longa, que pode durar de meses ou até ultrapassar o período de 1 ano. Há 2 tipos de leishmaniose. Meio de mandioca? A primeira, sobre leishmaniose tegumentar, ou também é conhecida como cutânea. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele, com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Logo depois, podem surgir mucoses no nariz, na boca e na garganta. E essas mucosas também são chamadas de ferida brava. Ela pode ser causada por 3 tipos de espécies diferentes de micro-organismo: Leishmania guianense e Leishmania amazonensis, que é caracterizada da região amazônica, e Leishmania brasiliense, que é caracterizada por todas as regiões do país. Esse último parasita causa Leishmania mucocutânea, que é bem parecida com a tegumentar. A diferença é que, ao mesmo tempo ou meses diferentes, causa lesões na mucosa da nasofaringe, que destrói as cartilagens do nariz e do palato. Já a leishmania visceral, ou também conhecida como calazar, caracteriza-se por uma doença sistêmica, pois atinge os órgãos internos, principalmente fígado, o baço e medula óssea. Ela é causada por parasitas chamados de Chagas. Agora iremos aprender um pouco sobre a transmissão. A transmissão da leishmaniose acontece através dos insetos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, conhecidos como flebetomíneos, e medem de 2 a 3 milímetros de comprimento. Por causa do seu pequeno tamanho, eles podem atravessar mosquiteiros e telas. E um dos hospedeiros também muito conhecido é o Canis lupus, ou também muito conhecido na nossa linguagem, cão doméstico. Agora vamos falar um pouco sobre os sintomas causados pela leishmaniose visceral. Entre eles podemos citar anemia, febre baixa prolongada, perda de peso, falta de apetite, aumento do fígado e do baço, palidez da pele ou das mucosas. Já os sintomas da leishmaniose cutânea, podemos dizer que depois de 2 ou 3 semanas da picada do mosquito palha, aparece uma pequena púpula vermelha, que no caso é a elevação da pele, até formar uma ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta. E como eu já havia citado antes, algumas lesões inflamatórias nas mucosas da boca, nariz e garganta. Então, mamífero, eu quero te agradecer por você que assistiu esse vídeo. Dê like, compartilhe com todos os seus amigos, nós precisamos disso, viu? E que esse vídeo tenha lhe ajudado, que ele pode ter lhe proporcionado um ótimo estudo. Vem com a gente pra Biologia!